dezembro de 1972, um avião Lockheed L-101, o voo 401 da Eastern Airlines, simplesmente desaparece dos radares sobre os pântanos da Flórida. O impacto foi violento, catastrófico, tirando a vida de 101 pessoas. Foi uma tragédia terrível, mas para a companhia aérea, o pesadelo estava apenas começando a se desenrolar. Nos meses seguintes ao acidente, algo que desafiava a lógica e a razão começou a acontecer. Tripulantes de outras aeronaves, pessoas sóbrias e treinadas, começaram a relatar o impossível: a presença de oficiais que haviam morrido naquele acidente. Eles apareciam sentados na cabine, nos assentos dos passageiros, como se ainda estivessem em serviço, muitas vezes avisando sobre perigos que estavam prestes a acontecer. Seria uma forma de gratidão vinda do além, ou uma maldição gravada para sempre no metal retorcido daquela aeronave? A história do voo 401 começa com uma falha técnica banal e um erro humano. Uma simples lâmpada queimada no painel de controle do trem de pouso distraiu a tripulação, que não percebeu que o avião estava perdendo altitude até ser tarde demais. O avião caiu, e a investigação concluiu o caso. Mas o mistério sobrenatural que se seguiu nasce de uma decisão puramente comercial. Para economizar dinheiro, a Eastern Airlines recuperou diversas peças que sobreviveram intactas aos destroços: fornos de cozinha, elevadores de carga, componentes eletrônicos. Tudo que podia ser reaproveitado foi retirado da carcaça do avião acidentado e instalado em outros L-101 da frota, especialmente em um avião de matrícula N318A. Foi aí que o inexplicável começou. Quase que imediatamente, relatos bizarros começaram a surgir por toda a companhia: comissárias de bordo e pilotos, pessoas treinadas para serem céticas e focadas na realidade, começaram a ver coisas que não deveriam estar ali. Rostos apareciam nos reflexos dos vidros dos fornos reciclados na cozinha do avião. E esses relatos eram assustadoramente específicos. Não eram vultos genéricos, sombras ou borrões. Eram, de forma consistente, as figuras do capitão Bob Loft e do engenheiro de voo Don Repo, dois dos tripulantes que morreram no acidente. Suas aparições não eram silenciosas ou passivas. Elas interagiam. Em um dos casos mais famosos e bem documentados, uma comissária de bordo confrontou um homem vestido como um oficial da Eastern Airlines, sentado em um assento da primeira classe. Ela perguntou quem ele era, de qual voo ele fazia parte. O homem não respondeu. Ele apenas olhou para ela, e diante dos olhos dela e de outros passageiros próximos, simplesmente desapareceu, se desfez no ar, deixando para trás apenas uma sensação de frio intenso no assento que ocupava. Imagine o choque. Imagine ter que continuar seu trabalho depois de uma experiência como essa. Em outro episódio igualmente perturbador, um engenheiro de voo estava realizando a sua checagem de rotina antes da decolagem. Ao entrar na cabine, ele viu Don Repo, o engenheiro, morto há meses, sentado em seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Repo olhou para o engenheiro com uma expressão calma e disse: "Você não precisa se preocupar com o pré-voo. Eu já fiz." O homem entrou em choque, correu para buscar o capitão, e quando voltaram, a figura de Repo já não estava mais lá. O mais impressionante é que, em várias ocasiões, essas aparições fantasmagóricas pareciam estar ligadas a eventos reais. Falhas mecânicas que poderiam causar novos desastres foram supostamente evitadas graças a avisos que surgiram do nada, atribuídos aos espíritos protetores de Loft e Repo. A situação ficou tão séria e os relatos se tornaram tão frequentes que a diretoria da Eastern Airlines precisou intervir. A companhia chegou a ameaçar demitir qualquer funcionário que fosse pego, espalhando o que eles chamavam de histórias de fantasmas. O problema é que os relatos não vinham de funcionários novatos ou sugestionáveis. Vinham de vice-presidentes da empresa que viajavam como passageiros, de pilotos veteranos com milhares de horas de voo, de tripulações inteiras. Eram testemunhos de pessoas cuja credibilidade era inquestionável. Em um voo, o rosto angustiado de Don Repo apareceu claramente refletido na porta de um dos fornos da cozinha. A comissária, apavorada, chamou outros 2 colegas para confirmar o que via. Todos os 3 viram o rosto do engenheiro morto, olhando para eles,
antes que a imagem se dissipasse. A lenda que se formou era que eles não estavam ali para assombrar, mas para proteger. Eles eram sentinelas espectrais, presos às peças de metal que sobreviveram ao impacto, garantindo que o erro humano que os matou nunca se repetisse. A pressão se tornou insustentável. A tripulação estava com medo de voar nas aeronaves, que continham as peças do voo 401. Medo de um fantasma a bordo era quase tão grande quanto o medo de uma falha mecânica. Diante disso, a Eastern Airlines tomou uma medida drástica e sem precedentes. A companhia ordenou que absolutamente todas as peças recuperadas dos destroços do voo 401 fossem imediatamente removidas de todas as aeronaves da frota e destruídas. Não era para guardar, era para eliminar, e de forma tão misteriosa quanto começaram. Assim que o último componente reciclado foi retirado dos aviões, as aparições pararam abruptamente. Nunca mais se ouviu falar de um avistamento do Capitão Loft ou do Engenheiro Repo. O caso foi tão impactante que foi documentado no famoso livro The Ghost of Flight 401, que mais tarde virou um filme para a televisão, eternizando a história. Mas a pergunta fundamental permanece até hoje: pode um objeto inanimado carregar energia, a memória ou até mesmo a alma de quem o operava? Pode um metal ter memória de um evento traumático? Hoje, os aviões daquela época já viraram sucata, desmontados e reciclados há muito tempo, mas a lenda do voo 401 continua viva, ecoando nos hangares e nas conversas sussurradas entre pilotos e comissários de bordo. Eles dizem que lá em cima, no silêncio da noite, a 30.000 pés de altura, você nunca está realmente sozinho. E você? O que acha dessa história? Acredita que objetos podem ser assombrados ou carregar a energia de eventos passados? Já sentiu algo estranho, inexplicável, em um lugar ou perto de um objeto onde nada deveria estar? Deixe seu relato aqui nos comentários. Sua história pode ser o tema do nosso próximo vídeo aqui no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.